Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre a decomposição e conservação dos alimentos. Aí na página 22, nós vamos falar então sobre a decomposição. No início aqui, então, nós vamos falar bactérias e fungos também participam de um importante processo de decomposição da matéria orgânica. A decomposição é essencial para a manutenção da vida na Terra. Nela, a matéria orgânica é transformada em substâncias mais simples, que podem ser usadas por outros seres vivos, fechando um ciclo. Se não ocorresse a decomposição, a matéria orgânica ficaria acumulada no ambiente. É esse processo que faz os alimentos se estragarem. Portanto, os alimentos estragam, isto é, se decompõem em virtude da ação de bactérias e fungos. Esses seres precisam de água e alimentos para se desenvolverem. Por exemplo, uma fruta que você não tenha comido inteira e deixado sobre a mesa aberta tem o que os micro-organismos decompositores necessitam. Por isso é importante lembrar sempre de fechar muito bem as embalagens dos alimentos e de guardá-los na geladeira quando necessário. Isso evita que os micro-organismos se desenvolvam nos alimentos. Aqui vocês podem então observar aqui algumas imagens, né? Nós temos aqui alguns pães estragados, ou seja, embolorados aqui por ações de fungos e bactérias. Nós temos aqui a criança aqui, né? Ela está aí colocando os restos de alimentos, né? Depois de compostos, podem ser usados como adubo para as plantas. Então, aqui, ó, é por isso que a gente fala para a gente, na hora que a gente for separar o lixo de casa, a gente separar o resto de alimentos, por exemplo, colocar em locais separados do lixo de papel, né, de outros objetos aí. Por quê? Porque esse lixo aqui é um lixo orgânico. Você pode conservando esse resto de alimentos aqui, ou seja, separando ele, você pode aí colocando ele para decomposição no solo, que ele vai servir como adubo para as plantas. Então, aqui nós temos aqui em cima aqui a explicação aqui do que é matéria orgânica, né? A matéria orgânica, pessoal, são organismos mortos, né? São fezes, restos de seres vivos e alimentos. Então, matéria orgânica é isso, né? São organismos mortos, fezes, restos de seres vivos e alimentos. Nós temos aqui, por exemplo, fezes que são utilizados para, por exemplo, adubar as plantas. Fezes de, por exemplo, de gado, né? De vaca, por exemplo, são utilizados. Ela entra em decomposição e é utilizado nas hortas, né, para fazer aí, então, a adubação para que essa planta possa crescer. Então, chamamos essas matérias de matéria orgânica. E do outro lado aqui, na página 23, nós temos a conservação dos alimentos, como nós fazemos para conservar os alimentos, né? Na conservação dos alimentos aqui, as geladeiras, tais como as conhecemos, começam a ser comercializadas no início do século XX. Elas propiciam um ambiente mais frio, que dificulta o desenvolvimento dos micro-organismos decompositores. Com isso, os alimentos resfriados se conservam por mais tempo. Mas como os seres humanos evitavam a decomposição dos alimentos antes das geladeiras? Então, aqui está uma pergunta, né? Será como que os seres humanos conservavam os alimentos quando não tínhamos geladeiras? Então, desde os tempos pré-históricos, as pessoas perceberam que alguns procedimentos conservavam os alimentos por mais tempo. Retirar a água, ou seja, desidratar, ferver, salgar, adoçar, congelar
e colocar os alimentos em vinagre ou em azeite são alguns exemplos. Então, aqui nesse tópico aqui a gente está falando, então, quando não tínhamos geladeira, como é que se conservava os alimentos, né? Esses procedimentos aí transformam os alimentos, tornando-os menos adequados para a multiplicação de bactérias e fungos. Com isso, desaceleram o processo de decomposição. Aqui nós temos aqui, pessoal, a carne é um alimento tradicional brasileiro. Ela é salgada e desidratada. Nós temos aqui a carne, né, que ela foi desidratada, né, colocou ela para secar e salgou. Ela foi salgada aí para que ela conservasse mais tempo, né? Então, locais onde não tem geladeira, onde não tem como conservar os alimentos em geladeira, né, para resfriar, congelar, então é feito dessa forma aqui. As frutas nas geleias se conservam por mais tempo, pois estão adoçadas. Então aqui nós temos aqui potes de geleias aqui com frutas, né, que dá uma conservação por mais tempo, né? Mas isso não quer dizer que vai ficar a vida toda aí não, viu, gente? Isso tem um tempo determinado para que essas frutas sejam conservadas, tá? Cada caso é um caso. E aí nós temos algumas atividades aqui na página 23, pensando no que os micro-organismos precisam para sobreviver. Explique com suas palavras por que alimentos desidratados se conservam por mais tempo. Olha aí uma perguntinha aí. Pense para poder responder isso daí, tá? Você já consumiu algum alimento que passou por alguma das técnicas de conservação citadas no texto? Se sim, quais? Então, dessas técnicas aqui que nós temos aqui, que eu citei aqui, ó. Processo de desidratação, né? Vocês vão verificar, então, se vocês já comeram, né? Se vocês já consumiram algum alimento que passou por esse sistema aqui de conservação, tá bom? E aqui na página 24 e 25, né, um passo a mais. Nós temos aí algumas atividades para a gente fazer aí uma recapitulação do tema que nós estudamos aí nesse capítulo, tá bom? E aí vocês vão fazer aí essas atividades, então, da página 24 e 25, e depois, né, repassar para mim aí, para a gente fazer uma conferência dessas atividades, tá bom? Um abraço a vocês aí e até mais.